Bom dia, meu nome é Ana Laura e eu vou falar sobre a variação no nível de cortisol em alunos do ensino médio devido ao estresse em época de pandemia. Bem, a perda financeira na quarentena é um problema socioeconômico sério e é mais um fator de risco para sintomas de distúrbios psicológicos ou psicóticos que podem durar vários meses após esse período pandêmico. Para essas pessoas, as condições de habitações impõem claras limitações ao isolamento social e a adoção de medidas sanitárias apontadas pelas organizações de saúde como essenciais para evitar a contaminação pelo vírus. Essa é uma situação observada em outros casos parecidos, como nas escolas. Assim, o confinamento levou à perda de rotina habitual e o contato físico e social reduzido com outras pessoas, causando tédio, frustração, sensação de isolamento em relação ao resto do mundo. Por isso, o estresse infantil é semelhante ao estresse adulto, sendo as reações físicas ou psicológicas para as mudanças ou adaptações exigidas por um estressor. A escola é um ambiente que pode propiciar a manifestação desse estresse durante o processo de aprendizagem, caso o adolescente apresente alguma dificuldade. Esse estresse ele fica ainda mais evidente. Assim, esse estudo objetivou investigar o nível de cortisol em relação às atividades do cronograma escolar dos alunos do ensino médio. A manifestação dos sintomas de estresse infantil em crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem é normalmente acompanhada com a tensão que acontece por conta do estresse que surge quando as demandas excedem a capacidade do indivíduo de superá-las e quando ele é opressor e incapaz de formular uma estratégia para atendê-las. Para alguns autores, o estresse infantil é semelhante ao estresse adulto em vários aspectos, porque isso inclui a dificuldade de interação social. E por causa da quarentena e da pandemia, esses sintomas podem ser ainda mais agravados. Durante a pandemia, grande parte das pessoas ficaram se queixando do aumento do estresse por conta do home office, do EAD, da falta de interação social e outras atividades que tiveram que ser adaptadas ou excluídas até a volta das relações típicas pré-pandêmicas. Assim, por meio da análise do nível de cortisol no organismo, seria possível afirmar que as pessoas estão realmente mais estressadas? O projeto ele tem como objetivo a extração e análise do cortisol produzida durante o período pandêmico e do cronograma escolar no ensino médio. Assim, a gente vai submeter as diferentes situações potencialmente estressantes, então, semana de provas, atividades avaliativas, isso. A gente analisou duas diferentes metodologias de extração dos dados do hormônio, com a finalidade de determinar qual a melhor forma de coleta dos dados e qual o melhor tipo de resultado. Por isso, é necessário medir cortisol sazonalmente ou até mesmo mensalmente para um resultado mais preciso das etapas mais estressantes com maior nível de cortisol. Através da verificação do cortisol no organismo examinado, seria sim possível identificar o nível elevado desse hormônio durante a pandemia, já que vários estudos, como o da Faculdade de Medicina da UFMG, dizem que o isolamento social aumenta o estresse e a sensação de solidão em muitas pessoas, piorando a saúde mental delas. Minha metodologia, ela será feita a partir da coleta do cortisol salivar, que tem que ser feito, o exame tem que ser feito entre as 7 e 8 da manhã, que é o horário de pico do hormônio, o horário de pico geral das pessoas. Então, a gente tem o passo a passo de como faz o exame e a gente tem umas restrições, por exemplo, tem que ficar de jejum por no mínimo 7 horas, não pode comer nada, no máximo água, tem que escovar o dente no mínimo 2 horas antes, porque se a pessoa tiver algum sangramento gengival, isso pode interferir nos resultados, e não pode ingerir nada. A ingestão de água, alimento ou qualquer tipo de líquido é extremamente proibida. A gente tem os critérios de rejeição de amostra, que é volume insuficiente, quando você deixa pouco tempo o algodão na boca, a contaminação visível por sangue e a amostra fora do prazo, ou seja, depois de 24 horas dessa coleta, não é mais possível fazer a análise.
Uma coisa muito importante para todas as pessoas que forem participar dessa pesquisa é que se você usa algum corticoide, principalmente a dexametasona, que é muito comum, você tem que falar, porque isso provoca alterações nos resultados. Depois disso, a gente vai levar os tubos para serem analisados no laboratório Oswaldo Cruz. Bem, em decorrência da pandemia, tivemos que alterar a metodologia e os resultados não puderam ser gerados. Todavia, a gente fez a aplicação do questionário que seria trabalhado junto com a coleta. Então, a gente ia perguntar a idade, que é entre 14 e 18 anos, perguntar o gênero, qual o ano letivo, porque isso influencia no estresse. A gente ia perguntar se a pessoa se sente mais estressada durante o EAD ou nas aulas presenciais, se ao decorrer das aulas as pessoas se sentem pressionadas, se ela gostaria de voltar para as aulas presenciais e se as aulas presenciais voltassem integralmente, elas achariam que o estresse aumentaria ou diminuiria ao decorrer das aulas. E a maior parte das pessoas responderam que as aulas presenciais não aumentariam o estresse e que elas se sentem pressionadas ao longo ao decorrer do dia, das aulas que elas vão tendo. Com a análise dos questionários e dos exames de cortisol, seria sim possível afirmar que o estresse aumenta e diminui em pessoas que estão em isolamento e em pessoas que já se adequaram ao modelo híbrido, assim como vamos acompanhar também o cronograma escolar. Essas são as referências que a gente pegou, pesquisas de psicólogos e de alguns médicos, e muito obrigada por ter assistido.